Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Aurélio Júnior. Antes desse vídeo começar, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações e, claro, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Resultados desta segunda-feira, da 21ª rodada do Brasileirão. Coritiba 1, Bahia 2 de virada. O Bahia consegue sua terceira vitória consecutiva no Brasileirão, vem se recuperando. É o 9º colocado, está a 4 pontos dos 8 primeiros, né? O Mano Menezes vem conseguindo levar o Bahia a se recuperar. O Bahia que tem um bom elenco, está mais ou menos na posição em que era para estar realmente, com o elenco que tem. E ele que começou muito mal no Bahia, 5 jogos, praticamente ele perdeu todos no início dele no Bahia, foram 5 jogos, 5 derrotas, e agora vem recuperando e o Bahia vem subindo de produção com o Mano Menezes. Já o Coritiba começou bem o jogo, fez 1-0, perdeu várias oportunidades, e aí eu acho que desanimou meio que depois do gol anulado do Giovanni Augusto, o segundo gol, que ao meu ver foi legal, foi realmente tinha que ser anulado, porque a bola bate na mão do Neilton e com a regra de hoje, qualquer bola que bata na mão do atacante, o gol tem que ser anulado. E aí até eu acho que essa regra tinha que valer para os dois lados. Se bater a mão do zagueiro é pênalti dentro da área, é falta, independente se teve intenção ou não, porque aí tira a subjetividade do lance, como foi esse momento. Tirou a subjetividade do juiz. Bateu na mão, o juiz não precisa pensar, o VAR não precisa pensar. Realmente bateu na mão, ponto, acabou e segue o jogo. E aí logo depois que teve o gol anulado, o Bahia empatou com o Elber, né? E depois o Elber virou o jogo, né? Ele que foi o destaque do Bahia na partida. O Bahia, jogando fora de casa, fez um esquema mais reativo, né? Se aproveitando dos homens da ponta que são rápidos, o Elber, o Fecim, né? E o Coritiba fez um bom jogo, teve suas chances, tentou, mas esbarra na qualidade técnica, na limitação técnica do seu elenco, né? Com essa vitória, o Bahia empurra o Coritiba para a zona de rebaixamento, né? E o Coxa aí vai precisar mais do que apenas jogar bem, vai ter que conseguir encaixar resultados aí, principalmente em jogos de 6 pontos, como foi com o Bahia, né? O Bahia estava a 5 pontos da zona e agora abriu 8 pontos, tem uma folguinha aí para o Coritiba. Já o outro jogo da rodada, Botafogo 1, Red Bull Bragantino 2, no Newton Santos. E mais uma vez o Botafogo foi muito prejudicado pela arbitragem. Primeiro, o pênalti do Bragantino, apesar de eu achar que qualquer bola na mão tem que ser pênalti, mas pela regra de hoje, eu achei que foi exagerado, a bola não... o jogador do Botafogo tava saindo da área, a bola acabou batendo na mão dele. Para ser bem sincero, eu nem sei se foi dentro da área esse toque de mão na bola. Eu acho que o juiz deu mais por causa do primeiro pênalti que ele não tinha dado, né? Que ele ficou meio que na dúvida se daria ou não. Acabou não dando, do Vitor Luiz. E aí na segunda mão ele falou, pô, agora eu tenho que dar. Para mim, essa foi a minha interpretação do porquê que ele deu esse pênalti. Apesar de, na minha cabeça, né, eu achar que qualquer bola na mão tem que ser pênalti, porque aí tira essa, não responsabilidade do juiz, mas tira a subjetividade do assunto, porque quando você deixa o juiz decidir, cada juiz pensa de um jeito e ele pode se deixar levar pela camisa, pelo momento dos clubes, e então eu acho que quanto mais objetivo for o lance, fica melhor para evitar esse tipo de problema, né? E aí depois teve um pênalti absurdo no Calu, absurdo, muito pênalti, né? Que outra me lembrou muito aquele pênalti do Fábio Costa no Tinga, no Campeonato Brasileiro de 2005, que
O juiz também não deu e ainda expulsou o Tinga do Internacional contra o Corinthians, né? E hoje foi a mesma coisa. O Calu chegou primeiro com o goleiro do Red Bull Bragantino e aí o cara fez o contato, né? Você vê que tem e foi pro VAR e nem o VAR achou pênalti. Então, assim, realmente o Botafogo foi muito prejudicado, né? E é aquilo, um time grande, no caso do Botafogo, com a fase administrativa que vive, que precisa de qualquer grana, ficar brigando para não cair. E se o Botafogo cair, a receita vai reduzir drasticamente. Um clube que já deve mais de 800 milhões vai ter a sua receita reduzida drasticamente se for rebaixado. E aí entra uma coisa que eu sempre penso muito com relação aos clubes paulistas e aos clubes cariocas, que tem muito a ver com a cultura dos estádios, né? Os times grandes de São Paulo, por maior que seja a rivalidade entre eles sempre prezam por um objetivo comum entre eles. Então sempre eles tentam tomar a decisão em conjunto, os quatro grandes, né? Por mais que um não concorde, mas eles saem, que nem foi voltar ao Campeonato Paulista, né? Por exemplo, o Corinthians era a favor de voltar, o Palmeiras era contra, mas eles decidiram que não ia voltar e ninguém foi falar na televisão que discordava da posição da federação. Não, eles se unem, eles se mantêm unidos no discurso. E no Rio não, já é o contrário. Parece que eles precisam, os presidentes de clube, precisam dar satisfação à torcida se o rival A ou B disser algo e a torcida, eles sentir que a torcida é contra, eles vão lá e ficam contra, sem nem ao menos pensar no que é bom para todos, né? Principalmente para os grandes do Rio de Janeiro. E uma coisa que você pode ver, duas situações que aconteceram já no Campeonato Brasileiro e que se evidencia isso, é que geralmente os paulistas têm mais, além dos quatro grandes, sempre tem um do interior, da primeira divisão, e quando eles jogam com esse time, eles tratam como clássico para, em caso de precisar ajudar com um empate, alguma coisa, ter o discurso já montado. Ah, não, mas jogar contra o Bragantino, né, um time é um clássico de São Paulo, e Bereré, ou jogar contra a Ponte é um clássico, a gente sempre tem que se doar ao máximo, que eles encaram como clássico, Bereré, aquelas baboseiras que a gente já sabe que eles vão falar, e no final eles querem mais que tenham mais clubes de São Paulo na primeira divisão, porque assim eles evitam fazer grandes deslocamentos ao longo do campeonato, né? Em compensação, o Rio de Janeiro já teve Campeonato Brasileiro em que o Rio de Janeiro teve menos clubes participantes do que Santa Catarina, que, com todo respeito, não é nem a quinta força do futebol brasileiro, né? Santa Catarina chegou a ter 4 clubes na primeira divisão e o Rio 3, né? Isso é inadmissível, né? E tudo por causa de briga entre os clubes que, ao invés de tentarem se ajudar, né, eles se odeiam. Isso hoje, por exemplo, o Flamengo é o que mais não tá nem aí para eles, né, para os outros clubes. Mas isso aconteceu também na época do Vasco, quando o Vasco tinha o Eurico Miranda como deputado federal, a época do Botafogo com o Emil Pinheiro lá no início da década no final dos anos 80 e início de 90. Então, assim, os clubes do Rio de Janeiro precisam se ajudar. E aí não é financeiramente, mas sim em termos de política. Pensar em comum, que é melhor para todos. Né? Se dividir o estádio, não cobrar aluguel um do outro para evitar gastos, essas coisas do tipo. E que acabam sempre tornando o futebol do Rio de Janeiro muito complicado, né? A parte política. Mas voltando ao jogo, eu acho que o Botafogo é um time que joga de bem, joga direitinho. Assim, eu gosto de ver o Botafogo jogar, eu gosto de ver o jeito como o Botafogo joga, mas não flui. O jogo do Botafogo não flui, não entra. Eu acho que
principalmente o torcedor botafoguense, eu sempre bato nessa tecla, eu acho que ele é o maior responsável por isso, porque ele não apoia o time, não tô falando a maioria, né, mas existem torcedores do Botafogo que não tá nem aí pro clube, que pelo contrário, torce às vezes para dar merda, para reclamar, para dizer que o Botafogo só acontece as coisas com o Botafogo. E a lei da atração, amigo, é muito forte. Se você pensa que vai acontecer algo de ruim, isso vai acontecer. Porque você tá pensando nisso, você está querendo que isso aconteça. E o torcedor do Botafogo acho que passa muito por esse problema aí de autoestima, de acreditar no clube, né? E eles são os únicos capazes, ao meu ver, de mudar o destino do Botafogo, porque se depender dos cartolas, Botafogo e o Botafogo for rebaixado, tá arriscado o Botafogo se tornar um time de médio para pequeno no futebol brasileiro, como o América, que um dia foi grande, como o Bangu, que chegou à final de campeonato brasileiro e hoje não figura nem na quarta divisão do futebol brasileiro, o América, mesma coisa. Então, eu acho que a torcida do Botafogo precisa pensar nisso um pouco aí, para que não aconteça o mesmo com o Glorioso, tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seus comentários aí, o que vocês acharam dos jogos. E claro, antes de sair, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações e, claro, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Tamo junto, valeu, abraço!